Olá, bom dia e seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Hoje então nós vamos estudar a segunda parte da Halachá de número 7 de Hilchot de Earth, capítulo 2, e assim vamos concluir este capítulo. Lembrando que na primeira parte, Rambam Maimônides falava sobre pessoas andarem excessivamente tristes e deprimidas ou com excesso de irreverência e falava também sobre ganância e ociosidade. Vamos então agora à segunda parte do texto. Diz assim: não deve o homem ser contencioso, de temperamento invejoso, cheio de desejos, nem buscar a honra. Nossos sábios disseram: inveja, desejo e honra removem um homem da vida neste mundo. O princípio geral é o de que se deve buscar a qualidade do ponto médio de cada temperamento até que seus traços de personalidade estejam alinhados ao ponto médio. Isso é o que é inferido da afirmação de Salomão. Pondera a vereda de teus pés e serão seguros todos os teus caminhos. Isso em Mishlê, Provérbios 4, 26. Meu comentário. Rambam Maimônides aqui fala de 4 elementos que podem ser mortíferos para a nossa vida espiritual e que também podem afetar outras áreas da nossa vida, que são ser excessivamente contencioso. Esse é o primeiro ponto que ele traz aqui. Uma pessoa que briga o tempo todo. Há muita gente que está sempre em conflito e sempre se achando dono da razão. Sempre consegue, por causa de sua elevada inteligência, encontrar bons argumentos e justificativas para poder dizer que está sempre certo. Mas como é que a gente identifica que uma pessoa, na realidade, não está sempre certa, não é sempre a vítima e não está, de fato, andando segundo os valores da Torá, mas sim sendo contencioso? Basta olhar para a quantidade de conflitos. Se uma pessoa está sempre em conflito com todo mundo, então tem alguma coisa errada e não é com o mundo. É importante escolher as suas batalhas. O conflito muitas vezes é inevitável, mas sempre que possível devemos ponderar, pensar, refletir muito, justamente para que os excessos da nossa personalidade, aos quais ele se refere no segundo parágrafo do texto, não nos levem a esses conflitos e não nos tornem pessoas contenciosas. O segundo ponto que ele traz, que é mortífero para a espiritualidade, é o temperamento invejoso. Quando o Eterno nos coloca no mundo, ele nos dá uma série de elementos, desde o local onde vivemos, os pais que temos, as experiências de vida e as trajetórias que atravessamos, que visa nos aprimorar como seres humanos, que visa nos depurar, que visa nos ensinar lições e que está ligado ao seu grande plano, de um modo geral, para toda a humanidade. Quando começamos a olhar e achar que a grama do vizinho é mais verde, além de nos iludirmos, porque mesmo uma pessoa abastada, mesmo uma pessoa que aparentemente tenha tudo, também tem problemas, também tem dificuldades e também passa por momentos delicados. Ter é algo que a cultura da nossa sociedade incentiva cada vez mais. Você é classificado e qualificado pelo que você tem. Você tem isso, você tem aquilo outro. Ter. E gera uma frustração muito grande e faz com que as pessoas percam o foco do que é de fato importante, que é o ser, que é como você atravessa as suas experiências. Pouco importa se você não tem o carro que o seu vizinho tem, o emprego que o seu vizinho tem, a família que o seu vizinho tem. O que importa é o que é que você extrai da sua trajetória para crescimento pessoal. O vizinho pode parecer ter muito mais que você e extrair muito pouco para o seu próprio desenvolvimento. E o que é isso diante da grandeza do plano do Eterno que envolve todas as épocas, que envolve a eternidade e que envolve toda essa preparação pela qual nós passamos nesta vida?
A inveja faz a gente focar no outro, e quem foca no outro perde a si mesmo. O terceiro ponto importante que os nossos sábios indicaram e que é mortífero para a vida espiritual é o excesso de desejo. Uma pessoa que está sempre insatisfeita na sua vida, porque nada está bom, tudo tem sempre algum desejo adicional, alguma coisa adicional que está faltando, que não está boa, que ainda não foi atingida, e essas pessoas se frustram mais uma vez. Por quê? Porque também o excesso de desejo foca no ter e não ser. O nosso desejo deve estar muito voltado para o nosso desenvolvimento pessoal. Como nos tornarmos pessoas melhores, estaremos mais ligados ao Eterno, seremos mais bem-sucedidos em sermos veículos para a ação do Eterno neste mundo e seremos pessoas muito, mas muito mais felizes. E o último elemento que é importante evitar e que se deve tomar cuidado, porque também atrapalha muito a vida espiritual, é a busca excessiva por honra. Aqui já não é um problema mais tanto do ter, mas sim um problema do ser. O ser, ele é importante, mas ser é importante no sentido de que eu sou para o Eterno, eu sou mais útil para os planos dele, eu sou mais adequado como veículo para que ele possa agir neste mundo através de mim. Isso sim tem valor. Quando se busca excessivamente honrarias, títulos, poder, destaque, aplausos, também se perde o foco de si mesmo, porque se cria, se constrói uma persona artificial que aparenta sucesso absoluto. E isso não só causa infelicidade, como também faz com que deixemos de evoluir espiritualmente e, se levado a um extremo grave, pode nos afastar completamente da Torá, mesmo que mantenhamos uma aparência de humildade, uma aparência de santidade. Esses 4 elementos, portanto, são coisas a vigiar, para que nós não caiamos nesse erro. Em algum momento da sua vida, o seu Yetzer Hara, isto é, a sua inclinação destrutiva, pode te levar a um desses extremos. E é muito importante termos cuidado, pois, como já vimos, e o Rambam Maimônides faz questão de enfatizar sempre o caminho que os nossos sábios ensinaram, que é o caminho da Torá, que é o caminho do Eterno, é o meio termo, é andar no meio, nem se desviando para um lado, nem se desviando para o outro, mas se mantendo fiel àqueles princípios que o Eterno revelou, que o Eterno nos deu e que são bons, acima de qualquer coisa, para nós mesmos, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Mas também não só para nós mesmos, mas bom também para aqueles que estão ao nosso redor, para o destino do nosso povo e para a nossa missão para com o restante da humanidade. Um ótimo final de semana para você, um Shabbat, Shalom e até a semana que vem, se o Todo-Poderoso nos conceder a sua permissão.